No vídeo anterior, eu falei sobre como o controlo não começa na mente, ele começa no corpo. Hoje, eu quero avançar nesse ponto porque existe algo que foi ignorado durante décadas, inclusive nos grandes projetos de pesquisa do século XX. Nem todo o corpo ele reage igual, e essa diferença não é detalhe. Ela foi o maior obstáculo para qualquer tentativa de controle sistemático do ser humano. E isso muda completamente a forma como a gente tenta entender escolha, liberdade e consciência. Quando os primeiros estudos sobre reflexos humanos começaram, uma coisa ficou muito clara cedo. O corpo, ele não é uma base neutra. O sistema nervoso aprende com experiência, aprende com ameaça e aprende com repetição. Dois indivíduos expostos ao mesmo estímulo podem desenvolver respostas completamente diferentes. E isso não é psicológico, isso é fisiológico. Quando a gente fala de estresse prolongado, não estamos falando de algo muito abstrato. Basta observar como as pessoas vivem hoje, sobre estímulo constantes, informações ininterruptas, sensação permanente de urgência. O corpo literalmente não desliga. Mesmo quando a pessoa está parada, o sistema nervoso continua em alerta. E isso cria organismos altamente reativos. Pessoas que respondem antes de perceber. E não é por maldade, e sim por condicionamento. Foi exatamente aqui que projetos como o MKUltra encontraram alguns limites. Nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, havia uma preocupação central: como tornar o comportamento humano previsível. Mas o problema não foi a falta de método, e sim o corpo, como ele reagia. O mesmo estímulo produzia respostas completamente opostas. Resistência em alguns, colapsos em outros, dissociação. Isso não revelava o fracasso do indivíduo ou do projeto. Revelava um erro de premissa. Hoje, parte disso pode ser compreendida pela epigenética. Não como um destino e nem muito menos como uma memória mística, mas sim como uma adaptação biológica a ambientes prolongados. Ambientes de vigilância, escassez ou ameaça constante moldam o sistema nervoso de uma forma diferente. Isso já foi observado em contextos diversos, em países como controle explícito de informação, como China ou Rússia, e também em sociedades que se dizem livres, mas operam por excesso de estímulo e fadiga. O mecanismo muda, mas o efeito corporal é semelhante. Hoje, um novo elemento entra nesse cenário, a inteligência artificial. Não pelo que ela faz tecnicamente, mas pelo que ela provoca no corpo humano. A sensação de substituição, de obsolência, de perda de lugar, ativa estados profundos de alerta. Um corpo em medo constante, ele não percebe, ele simplesmente reage. E isso não é só sobre a tecnologia, é sobre a adaptação biológica a um ambiente completamente instável. Algumas pessoas, elas percebem mais, não porque elas sejam especiais, mas porque o sistema nervoso delas não foi completamente anestesiado. A sensibilidade, ela não é um dom, é exposição. É um sistema mais sensível, percebe antes,
mas também sofre mais quando ele não entende o que realmente está acontecendo. Quando você entende tudo isso, algo realmente se reorganiza dentro de você. Se o corpo pode ser treinado a reagir, ele também pode ser treinado a perceber. O erro histórico não foi estudar a consciência, e sim ignorar o corpo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o erro mais comum de todos: tentar forçar estados elevados de consciência sem organizar o sistema nervoso. E porque isso quase sempre termina em ilusão, confusão e colapso. Até o próximo vídeo.